Paz do Senhor, meus irmãos. Queria deixar uma mensagem da palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 26, que diz assim a palavra do Senhor. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Meus amados, quando nós se deparamos no texto de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 26, nós nos deparamos com a história do primeiro rei de Israel, o rei Davi. Davi, segundo a história, ainda Davi era um jovem que estava cumprindo uma ordem do seu pai. Davi, ele era um jovem que tomava conta das ovelhas do seu pai, como todos nós conhecemos a história de Davi. Porém, o seu pai pediu a Davi que levasse alimentos, queijo, leite, e visitar os seus irmãos, aos chefes de 1000 e visitar os seus irmãos, como está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 17. Davi, ele sai pela manhã e vai até o campo de batalha, onde o povo de Israel ele estava pelejando com os filisteus. Chegando lá, quando Davi se depara, Davi vê esta afronta dos filisteus, onde coloca um homem de guerra. Segundo a história, Davi, Golias, ele era um homem que tinha uma estatura de quase 3 metros de altura. Ele era um homem de guerra, um homem de peleja, e começou a afrontar o exército do Deus vivo. A Bíblia diz que Saul e toda a tropa que estava com ele se acovarda, se esconde, e eles pediam um homem para que pudesse guerrear contra aquele gigante. Quando nós observamos a história, nós vemos que todo o exército temeu lutar contra Golias. Mas a Bíblia vai nos dizer que este jovem, que já estava dentro de uma expectativa de uma promessa de ser rei de Israel, ele se posiciona para a guerra. Ele se posiciona para a guerra. E eu posso observar aqui que o posicionamento de Davi para a peleja foi a confirmação do seu ministério. Foi a confirmação do seu ministério. Davi se posiciona para lutar contra o gigante. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi, logo mais, Davi se dispõe a pelejar contra o gigante. Davi, ele se posiciona, e aqui eu quero trazer dentro da palavra de Deus algo que está faltando, para a vida de cada um de nós que somos militantes, que combatemos um bom combate e sabemos que temos a armadura de Deus. Hoje, nós, como igreja do Senhor, precisamos estar posicionados, porque a nossa luta
ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas ela é contra as hostes espirituais da maldade. E quando nós entendemos que a nossa luta, que a nossa batalha, ela não é contra a carne nem contra o sangue, nós devemos entender que Deus não nos chamou para estarmos afrontando como nos dias de Davi. Como nos dias de Davi, o gigante estava afrontando o povo de Israel. Deus nos chamou para afrontar o ímpio. Deus não nos chamou para afrontar o nosso irmão, mas Deus nos chamou para nos posicionarmos contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, porque Deus, ele nos chamou para promovermos, aleluia, a paz que excede todo o entendimento. Ele nos chamou também para que possamos ter a mente renovada de Cristo Jesus. Ele nos chamou para isto. Então, esse entendimento, eu e você, como igreja do Senhor, devemos ter o posicionamento de não aceitarmos que as obras da carne, ela frutifique na minha vida, na sua vida e nem na vida das famílias que servem a Deus. A partir do momento que nós observamos os frutos que começam a proliferar, a crescerem de forma onde começam a ver a sair da peleja espiritual e começar a trazer uma peleja que não faz parte mais daquilo que é espiritual, daquilo onde se torna, aleluia, a vergonha, né, do escândalo e da promiscuidade. Nós observamos que ali está proliferando a obra e o fruto da carne. Mas quando nós entendemos e começamos a nos posicionar como povo de Deus, como referência de Deus, para trazer a verdade, a santidade e a transformação pelo Evangelho, nós entendemos que estamos posicionados para combater o bom combate, com as armaduras de Deus. Porque esta é a estratégia do adversário. O adversário, ele quer, aleluia, trazer afronta contra o povo de Deus. O adversário, ele quer trazer a vergonha contra o povo de Deus. O adversário, ele quer trazer, aleluia, o escândalo contra o povo de Deus. Mas quando eu e você, como igreja do Senhor, nós nos posicionamos, aleluia, e discernimos as obras espirituais da maldade, as obras espirituais da carne, as obras espirituais do pecado. Quando nós nos posicionamos, combatemos o pecado para que verdadeiramente a glória e a honra ao Senhor a glória e a honra ao Senhor possa ser dada nas alturas. Porque este é o papel da igreja. Aleluia. Porque assim como o povo de Israel, ele estava sendo afrontado numa guerra física. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Davi se posiciona para que a promessa de Deus, aleluia, a vontade de Deus venha permanecer na vida de Davi, aleluia, e toda a obra que estava ali dentro da nação de Israel, dentro do governo de Israel, caia por terra. Assim também Deus nos chamou
para combatermos as obras infrutíferas do pecado e da carne, combatendo pelo chamado, pela vocação, pelo posicionamento da palavra, aleluia, para que tudo que não esteja de acordo com a palavra de Deus, ela venha se colocar no caminho, na verdade e na vida que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se eu, como igreja, eu não me posiciono, eu deixo o fruto do pecado, eu deixo, aleluia, as coisas proliferando, nunca vai haver uma mudança, porque Deus nos chamou para nos posicionarmos, para fazermos a nossa parte e combater as hortes espirituais da maldade. E assim como Davi, ele se posicionou, aleluia, e derrotou aquele gigante que estava afrontando, aquele gigante que simboliza, aleluia, a vergonha de Israel. A vergonha simboliza, aleluia, o pecado que estava trazendo vergonha ao povo de Israel. Assim como Davi se posicionou, aleluia, enfrentou aquele gigante, nós como igreja do Senhor também devemos nos posicionar, aleluia, para tirar a afronta do povo de Israel, para tirar a vergonha do povo de Israel, seja ela na minha vida, seja ela na sua vida, seja ela onde quer que esteja. Eu preciso me colocar como um bom combatente, um bom soldado que maneja bem a palavra do Senhor. Deus continue falando ao seu coração, em nome de Jesus.